Quem nunca desejou saber o que vai acontecer no futuro? Há quem pague fortunas para saber o dia de amanhã, sendo que um livro muito antigo chamado Bíblia não apenas aponta o que vai acontecer no futuro, mas avisa como podemos nos preparar. Engana-se quem pensa que na Bíblia só encontramos histórias de povos antigos. O livro sagrado tem sim relatos históricos, mas também traz conteúdo que descreve o hoje e principalmente o futuro. E quando o assunto são profecias, o Apocalipse é sem dúvidas o mais conhecido e o mais temido livro da Bíblia. São profecias que nos trazem esperança, mas também medo. O seu conteúdo, apresentado em símbolos, assusta muita gente. E um dos acontecimentos descritos no Apocalipse que mais causam medo são as 7 pragas. O livro relata que anjos derramarão na terra 7 taças da ira de Deus. E com isso as pessoas terão úlceras malignas, a água se transformará em sangue, o sol vai queimar os homens e haverá um grande terremoto. O Apocalipse também descreve a reação das pessoas atingidas por estas pragas. Elas sentirão dor intensa. Diante de uma profecia tão pesada, ficam as perguntas: quando as 7 pragas cairão? Essas pragas vão atingir todos? É possível escapar dessas pragas? Se for possível, o que podemos fazer? E por que Deus enviará essas pragas? A Bíblia tem a resposta. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Pragas. Pragas já caíram sobre o Egito. Você lembra quando o faraó endureceu o seu coração? Mas aquelas pragas que caíram sobre o Egito foram, na verdade, 10 oportunidades para Israel e para Egito para ver a grandeza e o poder de Deus. Nós podemos encontrar o amor de Deus ainda quando lemos os juízos de Deus? Que tipo de amor é esse? Parece que é um Deus castigador. Parece que é um Deus vingativo. Parece que é um Deus que desfruta mandando pragas para seus filhos. É esse o Deus que a Bíblia fala? Mas como podemos explicar as pragas? Por exemplo, as pragas que caíram lá no Egito. Bom, como já te falei, essas pragas eram para mostrar a grandeza de Deus e o amor de Deus. Por quê? Porque com essas pragas, Deus libertou seu povo da escravidão, mas também queria libertar os egípcios da idolatria. Eu vou explicar agora. Você sabia que para os egípcios, o rio Nilo era considerado sagrado? Para eles, era um Deus. Até que atingiu a primeira praga, o rio Nilo, e se transformou em sangue. E, além disso, diz que o rio Nilo ficou muito pestilente. A mensagem de Deus era assim: o rio Nilo não é um Deus. Deus queria livrar os egípcios da idolatria. Você sabe que, por exemplo, os sacerdotes do Egito não podiam se aproximar ali para seus altares, para rendir culto a seus deuses, se eles tinham algum insecto impuro no seu corpo. E por isso que, inclusive, os sacerdotes raspavam suas cabeças todos os dias, até que chegou a praga dos piolhos. E com essa praga, eles não podiam se aproximar aos seus altares para poder adorar os seus deuses.
É assim que eles mesmos reconheceram que o próprio dedo de Deus fazia isso. Em outras palavras, existe um Deus mais poderoso do aquele que nós adoramos. Deus estava livrando os egípcios da idolatria. Eles tinham um Deus que eles chamavam Belzebu. E eles acreditavam que ele era um Deus que protegia das moscas. Até que a praga das moscas vieram para todo o Egito. E eles foram para clamar ao seu Deus, mas o Deus não poderia removê-las. Ali eles descobriram que o seu Deus, Belzebu, era um ídolo inútil. Outra coisa, por exemplo, eles consideravam o gado sagrado. Até que uma praga matou todos eles. Então eles ficaram sem ídolos bestiais. Eles acreditavam em um Deus chamado Serapis. E eles achavam que esse Deus Serapis protegia dos gafanhotos. Eles acreditavam nesse Deus. Até que veio uma praga dos gafanhotos. E eles foram para seu Deus e seu Deus não respondeu. Mas quando foram para Moisés, Moisés orou a Deus, ao Deus verdadeiro. E os gafanhotos foram embora. Mas não quando o Serapis fez alguma coisa, senão quando o Deus do céu fez um milagre. Também diz que os egípcios adoravam dois deuses que se chamavam Ísis e Osíris. E eles acreditavam que eles dominavam a luz. Até que chegou a praga onde 3 dias houve escuridão sobre o Egito. Então, não há dúvida de que existe um Deus criador superior a todos os ídolos que eles acreditavam. Desta vez, o juízo de Deus, os julgamentos divinos, foram para destruir a idolatria. No entanto, quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 7, encontramos, ou capítulo 15, encontramos que 7 pragas cairão sobre a terra antes do retorno de Jesus. Mas por quê? E ali surge uma pergunta. Como é possível que um Deus de amor possa fazer isso? Como Deus vai fazer isso? Hoje temos muitas calamidades, tragédias, enfermidades, pandemias. Tudo isso é causado por um diabo, por Satanás. Mas as pragas que diz a Bíblia são pragas como resultado da ira de Deus, do juízo de Deus. Então, muitas pessoas, quando vão para o livro de Apocalipse, acreditam que tipo de Deus é esse? Um Deus que castiga, um Deus que se venga de seus inimigos. Muitos, inclusive, olham que no Antigo Testamento encontramos um Deus que é destruidor, um Deus punidor. Enquanto o Novo Testamento apresenta Jesus, e Jesus é um Deus que ama, que perdoa, que implora. E muitos têm essa confusão, pensando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Mas lembre uma coisa, Deus é o mesmo. Deus é amor, o caráter de Deus é amor, mas também Ele é justiça. Encontramos pragas no Antigo Testamento e encontramos pragas no Novo Testamento. O julgamento de Deus é justo. Agora, por que então aparece no Antigo Testamento? Vamos primeiro analisar esse assunto. Por que no Antigo Testamento o julgamento de Deus aparece sem piedade, destruindo todas as nações ímpias? Por quê? Por que Deus atua dessa maneira? Por que Deus age dessa maneira? Por que Deus castiga assim? Vamos abrir a Bíblia para encontrar o contexto dessas pragas e desse castigo. O livro de Levítico, capítulo 18, o verso 1 ao verso 3, tem uma resposta. E diz assim a palavra: Diz o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus.
não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus caminhos. Por favor, diz Deus, você não faça o que eles fazem. Se você ler o capítulo 18, o capítulo fala sobre as perversões praticadas por essas nações. Eles tinham relações entre homens com homens, pais com filhas, mães com filhos, depravações que para eles eram naturais. Imoralidade, corrupção, violência. Esses povos rejeitaram totalmente a Deus e se afundaram ali no pecado a tal ponto que, por mais luz que eles recebessem, sempre iam a continuar nas trevas. Seu coração estava muito endurecido. Não queriam mais saber sobre Deus. Eles criaram as suas próprias regras e cada um deles fazia o que queria. E quando o ser humano carece de um padrão espiritual e de um padrão moral baseado na vontade de Deus, não tem limite para todas as suas perversões. Então, eu quero que você saiba que essas pessoas não viviam. Elas já estavam mortas espiritualmente e morrendo lentamente todo dia. Eles haviam perdido totalmente a esperança de vida verdadeira, porque estavam tão afastadas de Deus e não queriam voltar para Deus, não queriam ouvir a voz de Deus. Ou seja, só faltava parar de respirar, porque eles já estavam mortos, já estavam morrendo. Mas Deus foi muito paciente com eles. Quando Deus prometeu a Israel a terra de Canaã, aconteceu no tempo de Abraão. E olha só o que Deus diz para Abraão, o livro de Gênesis, capítulo 15, verso 15 e verso 16. Diz assim: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Você entende o que está falando Deus para Abraão? Ou seja, ainda não chegou o limite. Ainda tem oportunidade. Apesar da vida que eles levavam, Deus continuava dando oportunidades para eles. Mas sua paciência durou muito tempo, por 4 séculos. Os israelitas estavam sofrendo como escravos no Egito. E nesses 4 séculos, Deus estava dando para os cananeus uma oportunidade para mudar de vida, para se arrepender. Uma oportunidade, mas cada oportunidade que Deus dava para eles, cada vez eles se afundaram mais e mais no pecado, até que perderam a consciência daquilo que é bom e o que é mau. Então é ali que veio o juízo de Deus. Passou 430 anos e Deus derramou sua ira contra o pecado. Eu quero que você saiba um assunto muito importante. Deus não derrama sua ira contra os homens, mas sim contra o pecado. Mas o problema é que o ser humano sofre porque não quer largar o pecado, se apega ao pecado, não quer soltar o pecado. Deus não quer a morte dos seus filhos, mas Deus quer destruir o pecado. Então a melhor coisa que você tem que fazer é abandonar o pecado e, por favor, se apega a Deus. Porque um dia Deus vai destruir o pecado e se você está aferrado ali no pecado, você está pegado no pecado, então você vai ser destruído. A mesma coisa aconteceu antes do dilúvio. Deus deu muita oportunidade a esse povo. Mas o povo não acreditou na palavra de Deus. Eles expressaram as oportunidades que Deus lhes havia dado. E quando você lê o livro de Gênesis capítulo 6, diz que a terra estava cheia da violência, cheia de imoralidade. Ou seja,
eles estavam mortos enquanto viviam. Quando vamos para o livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, o apóstolo Pedro diz assim, que a aparente demora de Jesus, porque Jesus ainda não veio para a terra, é porque ele não quer que as pessoas se percam. É porque Jesus está esperando por você. É porque ele continua dando um dia mais de oportunidade, um tempo mais para que possa se arrepender. Mas um dia chegará a hora em que Jesus deixará de ser nosso intercessor. Jesus sairá do santuário. E já falamos aqui desse momento quando a porta da graça será fechada no céu. E a partir desse momento, o destino da humanidade está decidida. Não haverá mais súplica de Deus, mas também não haverá mais arrependimento por parte da humanidade. Então, é ali onde acontece Apocalipse capítulo 16. E vamos a repassar de maneira breve aqui as pragas que aparecem no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Então, em que momento vai acontecer as pragas? Quando Jesus deixe de ser nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Quando a humanidade, já acabou para a humanidade a oportunidade, a graça se fechou no céu. O ser humano não quer mais entender a voz do Espírito Santo. E Jesus decidiu sair do santuário. E nesse momento as pragas acontecem. No capítulo 16 diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. E olha só o verso 2, diz que saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, a primeira praga consiste em uma úlcera maligna e pestilenta, onde os homens que não têm o selo de Deus, mas que têm o sinal da besta, aqueles que adoram a besta, que é um poder. Já falamos aqui também, no programa está escrito de que se trata esse poder, que está em contra de Deus, em contra da lei de Deus. Agora, esta praga nos lembra a 6ª praga que caiu sobre o Egito, quando houve ali também uma úlcera para os feiticeiros e todos os egípcios. E assim como os tumores malignos afetaram apenas os egípcios e não os israelitas, essa ferida maligna da primeira das últimas 7 pragas afetará apenas aqueles que receberam a marca da besta e adoram a sua imagem. Quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 3, diz que a 2ª praga se derramou sobre o mar. E o mar se tornou sangue. Sangue como de um morto. E todos os seres vivos do mar morreram. Aqui novamente um paralelo com as pragas do Egito. Você lembra? Porque a primeira praga que caiu sobre o Egito foi mais sobre as águas do rio Nilo. Estas se transformaram em sangue. E todos os peixes do rio morreram. De modo que os egípcios não puderam beber mais água. Da mesma forma, aqui essa 2ª praga, o mar será afetado pela 2ª praga apocalíptica. E quando vamos a partir do verso 4, verso 6, diz que ali aparece outro anjo, assim como o 2º anjo, um terceiro anjo, e vai derramar o cálice da ira de Deus sobre as águas. Ou seja, agora já é sobre os rios, sobre as fontes das águas, que também se transformam em sangue. Agora, com esta praga, os ímpios não terão água para beber. Não tem água do mar, não tem água das fontes limpas, não tem água do rio, não tem água. E depois de mencionar aqui a 3ª praga, o apóstolo João ouviu o terceiro anjo declarar, olha só, o que ele declara a respeito do julgamento de Deus sobre os ímpios. O verso 5 e o verso 6. Sabe o que diz? Diz: tu és justo, ó Deus,
tu és justo, porque tu julgas estas coisas, porque eles derramaram sangue dos santos e dos profetas, e tu também destes eles para beber sangue. Ou seja, eles merecem isso. Então João ouviu uma voz que vinda ali do altar, que exaltava os julgamentos de Deus que são justos. E o Apocalipse capítulo 16, o verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando vamos para o verso 8 e 9, João relata o que acontece com a quarta praga. Diz que o quarto anjo derramou sua taça da ira de Deus sobre o sol, o qual foi dado a queimar os homens com fogo. A quarta praga atinge o sol, que agora aumenta gradualmente de intensidade para castigar os homens, queimando com grande calor. No entanto, essa praga não leva os ímpios para o arrependimento. Mas a Bíblia diz que eles começam a blasfemar o nome de Deus. E você sabe por que não há mais arrependimento? Porque não há mais Espírito Santo para convencer do pecado. Esta é a evidência de que Jesus não é mais o nosso intercessor. Não tem mais graça. Quando as pragas caem do céu para a humanidade, não tem mais arrependimento. E o Apocalipse capítulo 16, verso 10 e verso 11 menciona que o quinto anjo derramou ali sua taça da ira de Deus sobre o trono da besta. Ou seja, enquanto as primeiras 4 pragas afetaram os ímpios em geral, a quinta praga ataca o assento da autoridade de Satanás, o reino da besta, e diz que será coberto de trevas. Ou seja, essa será uma escuridão sobrenatural, que também tem um paralelo com a 9ª praga que aconteceu lá no Egito, quando havia escuridão total. E a escuridão da quinta praga intensifica o terror dos rebeldes, de tal forma que diz o texto bíblico que eles mordem as suas línguas de dor. Agora, essa dor não leva ao arrependimento. Por quê? Eles continuam blasfemando o nome de Deus. Por que não se arrependem? Porque o Espírito Santo não mais está trabalhando no coração humano. É assim como o terreno se torna fértil para o último engano que vai reunir o mundo todo para a grande batalha entre Deus e Satanás. E isso está descrito na 6ª praga, porque ali o verso 12 do capítulo 16 diz que a 6ª praga será lançada sobre o grande rio Éufrates. E sabe que a Bíblia menciona que as águas do rio vão se secar, simbolizando uma ação poderosa de Deus em favor de seu povo. E ali nos versículos 13 ao verso 16, vemos o recrutamento das tropas satânicas para a batalha final contra o povo de Deus. E essa batalha na Bíblia se chama Armagedon. Armagedon não será a Terceira Guerra Mundial. Será o clímax da batalha espiritual entre a verdade e a mentira, entre os seguidores de Cristo e de Satanás. E a última praga, que é a 7ª praga, ali acompanha muitas coisas, porque diz que o primeiro que acontece, uma voz do santuário sai dizendo: feito está, tudo está acabado, está tudo feito. E esta frase é Jesus Cristo quem menciona. E a partir de ali começa uma série de coisas sobre a terra. Ocorre um grande terremoto, as montanhas desaparecem, enorme granizo cai sobre os homens e a terra inteira estará em tumulto. Seus habitantes estarão ali prontos para ver o cumprimento da promessa feita por Jesus. Sabe que hoje existem sinais que anunciam a volta de Jesus. E você sabe por que servem os sinais? Servem para nos alertar, para nos arrepender, para não sofrer o castigo divino. No entanto, muitos estão alarmados, mas não estão preparados, não estão arrependidos.
No livro de Apocalipse, capítulo 7, menciona que antes das pragas, Deus selou seus filhos, porque as pragas não atingirão aos selados. Você lembra que antes da última praga que caísse sobre o Egito, Deus deu uma ordem para matar um cordeiro e colocar o sangue nas portas das casas? Aquele sangue era um sinal para que eles também não pudessem ser alcançados por aquela praga. E a mensagem era clara: sem cordeiro não há salvação, sem cordeiro só a morte. A garantia não está na posição, na função, nem na sua igreja, mas na sangue do cordeiro. Eles pela fé tiveram que aceitar a graça de Deus, mas tiveram que obedecer, não como eles queriam, como Deus pediu. Você lembra que a graça é um dom de Deus, mas você tem que exercer fé, e fé é obediência. Se alguém sacrificava o cordeiro, mas não indicava a porta com o sangue, eles também sofriam a consequência. Sabe que coisa isso indica? Que nós somente estamos protegidos quando a sangue de Jesus é aplicada em nossa vida. O cordeiro já morreu na cruz, mas você precisa que o sacrifício de Jesus seja aplicado na porta do seu coração. É isso que precisa. E Deus morreu na cruz para salvar você do castigo, das pragas, do mal, do pecado. Muitos hoje professam crer na Bíblia, mas não vivem em comunhão com Deus. Não obedecem à lei de Deus, rejeitam a graça de Deus, que é uma graça salvadora e transformadora. Eles também sofrerão as consequências. A pergunta é: você já tem o selo de Deus? E o selo de Deus tem que ver com obediência, tem que ver com fé, tem que ver com o caráter de Deus na vida do ser humano. E esse caráter de Deus está na sua lei. Seja obediente, seja fiel, aceite a graça de Deus e lembre que a graça que salva é a mesma graça que transforma o seu coração. Porque aquilo que está escrito na palavra de Deus é real, vai se cumprir. As pragas vão vir, mas você não tem por que ter medo. Se você aceita o Cordeiro de Deus, se você aceita o sacrifício de Deus, se você aceita que aquele sacrifício de Deus, hoje seja aplicado ao seu favor. Jesus sofreu tudo para que você e eu não possamos passar por esse castigo. Mas hoje você precisa aceitar a Jesus no seu coração. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé, você precisa amar Jesus, porque as coisas que vão acontecer simplesmente serão para aqueles que sempre fecharam a porta do seu coração para o amor de Jesus. Eu sei que você hoje quer abrir a porta do seu coração para Jesus. Eu sei que você aceita Jesus como seu Salvador. E eu quero orar com você. Nosso Pai, muito obrigado pelas advertências que nós encontramos na Tua Palavra. Muito obrigado porque o Teu sangue que foi derramado na cruz, hoje pode nos proteger. Por Tua graça somos salvos, mas nos ajuda a ser obedientes, que Tua lei esteja em nosso coração e possamos ter o selo de Deus. Queremos ser protegidos por Teu amor. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o programa. Procure uma igreja adventista do sétimo dia para continuar aprendendo as promessas que Deus tem para você. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.